Eu acho que não vamos passar por um movimento corretivo nada muito mais sério do que isso e permanecemos ainda com algumas oportunidades. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam bem-vindos aqui ao nosso bate-papo da sexta, onde vamos fazer uma avaliação do que aconteceu na semana, os principais fatos e tentar projetar a semana que está por vir. Uma semana um pouco mais curta, né? Temos um importante feriado no meio da semana. E eu particularmente não gosto desses feriados no meio da semana, que fica aquela coisa meio de perna de anão, né? Então não vira um feriadão, mas tem gente que para, já emenda até quarta, então ainda tem feriado na matriz, na segunda-feira. Então, semana que vem realmente vai ser uma semana um pouquinho mais capenga do que o esperado. Lembrete rápido, né? Eu já fiz esse convite na semana passada, na segunda-feira, dia 5, a partir das 18h30, estarei com um evento aqui em Novo Hamburgo sobre hedge cambial e vou colocar mais uma vez aqui o link de inscrição. Quem for da região, quiser ter uma participação presencialmente com nós, será muito bem-vindo, podemos bater um papo. E quem não tiver a oportunidade de estar aqui presencialmente, ou inclusive é de outro estado, é só se inscrever que iremos enviar o link, nós vamos transmitir o evento ao vivo. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais de estruturas para controlar a volatilidade de câmbio, é uma grande oportunidade que eu estarei com o Felipe Riberti, que hoje é um dos maiores especialistas lá da XP nesse tema. Então, oportunidade única aí de aprendizado para vocês. Muito bem! E nessa semana, o que teve de importante? Hoje, na verdade, era um dos dias mais importantes justamente da semana, pelo anúncio do payroll, que é o número de criação de vagas de emprego nos Estados Unidos. Tinha uma expectativa em relação de quanto seria. Veio, inclusive, um pouco acima do esperado. Se esperava a criação de 300 mil vagas, foram 315 mil. Mas o índice de desemprego cresceu um pouquinho, foi para 3,7%, e a média de aumento salarial foi um pouco mais baixo do que o esperado. E o que acontece nesse quesito, né? Num primeiro momento, é uma coisa até meio antagônica, né? Então, tendo em vista justamente a inflação, tendo em vista ainda a falta de produtos, se fala em aumentar desemprego, baixar salário para provocar uma queda na economia, para que as coisas se ajustem, né? Uma coisa meio maluca, mas a teoria econômica é isso aí mesmo. E aí, por um lado, quando olha que o índice de desemprego aumentou um pouquinho, o mercado deu uma subida. Mas quando foi analisar em relação à queda do salário médio, a aceleração da possibilidade de um movimento um pouco mais recessivo causou uma certa aversão e na metade do pregão para frente, as bolsas começaram a ceder um pouquinho mais. E no Brasil, aconteceu justamente um movimento um pouco mais inverso. Aqui, de novo, sofremos um pouco de pressão vendedora a partir da segunda metade do pregão, mas, tendo em vista os dados do PIB que saíram ontem, que foram muito acima do esperado, inclusive já se projeta, eu já vi projeções econômicas anunciadas hoje na faixa de 3%, algo inimaginável em dezembro de 2021. Vocês devem lembrar que quando saiu a previsão do governo, o governo falava em 2%. O mercado falava em 0% e os otimistas falavam em 0,5%. Inclusive, o ministro Guedes foi altamente criticado justamente por excesso de otimismo, de onde ele estava tirando esses dados. No entanto, ele parece que está certo e o mercado agora volta os seus dados, as suas revisões, para maior do que o próprio governo projetou no início do ano. Ou seja, em tese, praticamente não adianta absolutamente nada a gente ficar olhando para previsões econômicas, para onde vai estar o dólar, de quanto vai ser o crescimento, quanto vai ser a inflação, porque a única certeza que se tem é que existe uma boa chance de estar errado. Então, mas, nesse caso, é um erro para o bem, e isso acabou provocando uma alta bastante significativa na Bolsa Brasileira. Repare que quando saíram os dados, olha só a reação que o mercado teve, a reação positiva. Estávamos aqui numa semana bastante pesada, íamos já para o 5º pregão consecutivo de queda. Fechamos com uma figura de reversão em cima da média de 21 períodos, que é um movimento clássico dentro da escola técnica, onde estamos numa tendência de alta, o mercado faz uma correção intradiária,
vem até a média de 21 períodos, monta o candle de reversão e retoma o movimento ascendente. Esse movimento foi confirmado com relativa força, voltamos inclusive para a faixa dos 112 mil pontos, logo na abertura, vários ativos puxando essa alta com bastante força, especialmente construção. De novo, né? A gente vem falando de queda de juros, de aumento da atividade, isso tudo acaba beneficiando esses setores que apanharam muito durante os últimos 12, 14, 15 meses. Mas, já com a influência internacional, a partir da segunda metade da tarde, houve uma pequena correção, mas ainda conseguimos fechar com alta, né? Então o pregão fecha aí com uma alta, vamos só confirmar o valor certinho aqui para vocês, na faixa de 0,42, estávamos com uma alta aí de 1,5% durante a primeira metade do dia. E no semanal, deixa eu botar o gráfico do semanal aqui para vocês, nós tivemos uma semana com uma leve queda aqui de 1,28. Né? A semana passada recuperamos, a semana de novo uma leve queda de 1,28, mas o importante é que permanecemos acima de todas as médias. Foi testado no intradiário a média de 9, que está voltada para cima, que cruzou a média de 21 semanas para cima e vai em busca da de 55, e os preços permanecem operando acima da média de 55, o que não me dá nem uma indicação de que possa ter alguma queda bastante, bastante substancial para a próxima semana ou para as próximas semanas. Vou voltar aqui para o gráfico diário. Vamos para o dólar. O dólar fez um movimento de repique após testar aquela região lá dos 5, né? Que havíamos antecipado aqui para vocês, que era a nossa expectativa, que viria aqui na faixa dos 5. Fez um repique, olha lá onde é que foi na média de 55 e hoje já volta a oferecer um movimento corretivo. Na minha visão, o que acontece agora? Provavelmente um descanso, uma estabilização, onde a gente já tem o patamar de 5 como um suporte importante e a resistência aqui dos 5,25. Então, esse patamar entre 5 e 5,25 me parece uma faixa bastante razoável para que a gente fique observando o dólar nas próximas semanas. E de novo, né? Eu sempre quando olho para esse gráfico aqui, eu me animo muito, que é o gráfico do DI, que resolveu ceder e pode inclusive armar um belo pivô de baixa. Isso aqui significa o seguinte, pessoal, tendo em vista os dados cada vez melhores que estão saindo sobre a economia brasileira, a possibilidade de uma nova deflação oficial no mês de agosto, crescimento do PIB e o que está acontecendo de positivo, a taxa de juros futura começa a ceder. Inclusive hoje na mentoria eu mostrei a taxa DI 23, que inclusive é a taxa mais curta, e ela já opera em patamares abaixo dos 13,75, ou seja, daqui a um ano, né, os indicadores, os agentes já operam com uma taxa abaixo dos 13,75. Na minha visão, talvez a gente tenha encerrado o ciclo, né, nem vá a 14, e existe uma grande possibilidade até no primeiro semestre, quem sabe, o nosso juro já comece a ceder. E isso, não tenha dúvida, e também é um grande impulsionador aqui para os nossos ativos de risco. E lá nos Estados Unidos, o que acabou acontecendo, como eu vou mostrar aqui para vocês, S&P estava numa leve recuperação, e aí quando saíram os dados, primeiro sai um dado que anima e depois sai um dado que traz uma certa apreensão ao mercado. Voltamos aqui a flertar com a mínima da semana, terceira semana de queda consecutiva no mercado americano. O mercado europeu hoje só não fechou em queda porque possivelmente não deu tempo de cair o suficiente. O mercado fechou ainda antes de ir para o 0 a 0, porque senão o caminho era da queda. E o VIX, que estava querendo dar uma aliviada, né, a volatilidade e o medo, no final das contas voltou lá para a faixa dos 25. Então, de novo, né, muito parecido com a semana passada, os mercados internacionais ainda estressados e a nossa bolsa praticamente não sente, né, com uma queda aí de praticamente um pouco mais de 1%, o dólar uma pequena alta ainda, praticamente se mantendo estável ainda, então bastante sob controle a situação brasileira, deu aquela balançada, né, mas não caiu, né, eu sempre brinco, né, sacode a macieira, vamos ver quem é que segura lá em cima, né, para ver quem é que fica pendurado lá nos galhos, e eu acho que isso que está acontecendo aqui com o nosso mercado.
E eu ainda mantenho a minha visão um pouco mais otimista para o mercado brasileiro. Eu acho que não vamos passar por um movimento corretivo nada muito mais sério do que isso. E permanecemos ainda com algumas oportunidades. E conforme eu mostrei lá no DI, né, vocês vão lembrar, quando deu aquela subida na semana passada, eu brinquei, pode ser a última chamada para turbinar sua renda fixa, né? E não deu outra, essa semana aqui já corrigiu, já está muito próximo das mínimas e não duvide que na semana que vem a gente não esteja com patamares ainda mais baixos na projeção da taxa de juros. Pessoal, muito obrigado, espero que tenham gostado, deem seu like, que tenham um ótimo final de semana. Inscrevam-se aqui nos nossos canais para serem notificados, apertem o sininho, nosso grupo do Telegram também está aqui para vocês. E o link de inscrição para o nosso evento de segunda-feira, para quem quiser assistir online ou quiser nos presentear com a sua presença na segunda-feira, para que a gente até se conheça pessoalmente, será um prazer recebê-los. Um ótimo final de semana e até o nosso próximo vídeo.